Fala galera, tudo beleza? Meu nome é André, eu sou fã de luta livre há mais de 30 anos. E no vídeo de hoje a gente vai para mais um Sincerão da Galera, onde eu reajo aos comentários de vocês sobre o último SmackDown. Mas antes da gente seguir para o vídeo, não deixe de fazer tudo aquilo que a gente pede para ajudar o nosso canal. Em especial, se inscreva no nosso canal se você ainda não é inscrito, porque nós queremos chegar a 11 mil inscritos até a Elimination Chamber. Faltam por volta de 250 para a gente chegar lá. E a gente quer chegar a cerca de 25 mil inscritos até o dia 31 de dezembro. E se a gente quebrar a meta e se a gente bater a meta, a gente dobra a meta, beleza? Então vamos embora para mais um Sincerão da Galera. A gente vai começar aqui já começando bem, né? O NLV disse o seguinte sobre Alexa Bliss. Fala, tiozão, tô achando que um possível heel turn da Alexa vai ser bem ruim para Charlotte. Mesmo ela sendo face, acho que o público tende a aplaudir e ficar do lado da Alexa pela popularidade dela, fazendo a Charlotte voltar a ser vaiada em uma feud e a partir daí ir perdendo o público que conquistou com o título de duplas semana a semana. Olha, a sua opinião, NLV, cara, que nome engraçado. A sua opinião, ou sopa de letrinhas, ela é uma opinião bem válida, tá? Eu acho que é uma preocupação que a gente tem com relação a um possível heel turn da Alexa para cima da Charlotte. Corre o risco do pessoal aplaudir a Alexa como aplaudiu a Becky Lynch quando a Becky Lynch se voltou contra a Charlotte. Eu acho que a diferença aqui é que no caso da Becky, quando ela se voltou contra a Charlotte lá atrás, o público estava ansiando por ver a Becky heel, enquanto que aqui não é o caso. Então eu acho que eles vão ter que criar uma história muito boa para fazer a Alexa Bliss virar heel para cima da Charlotte. O mais fácil é fazer a Charlotte se tornar heel, até porque ela ainda, mesmo ela sendo face, ela ainda tem a persona egocêntrica. A gente vê isso nas promos dela, nas falas dela. Mas eu acho que, assim, teria que ser muito bem trabalhado esse heel turn para que a Alexa realmente fosse vaiada e a Charlotte fosse aplaudida. Teria que ser quase que tipo a Alexa formar um grupo por trás dela para poder ir para cima da Charlotte e ir 3 contra 1, 4 contra 1 para cima da Charlotte. Eu não sei como é que a WWE vai fazer isso. Eu sinceramente nem sei que se eles pretendem fazer isso. Pode ser até que eles façam uma situação em que a Charlotte ganhe o título e a Alexa seja parceira dela ainda. E aí eles criam uma storyline de uma inveja da Alexa Bliss pelo fato da Charlotte ser campeã. Tá? Eu acho que são algumas possibilidades aqui. Eles também podem simplesmente pegar, fazer um draft, separar, botar uma para um lado, outra para o outro, e fica tudo por isso mesmo. Tá? Eu acho que eles já não estão mais fazendo tanto tease de que essas duas vão eventualmente se separar. Elas estão colocando ali a Alexa sempre meio irritadinha com a Charlotte, mas seguindo viagem. Então, vamos ver. Mas assim, sinceramente, eu concordo contigo. A possibilidade é grande e é real do público vaiar a Charlotte, mesmo se a Alexa se voltar contra ela. E aí acontecer mais ou menos o que aconteceu lá atrás, quando a Becky se voltou contra a Charlotte. Agora, o Vaca Louca faz o seguinte comentário sobre o cenário do título de duplas. Ele diz o seguinte: se a Lash e a Naya agora são as Irresistible Forces e elas vencerem a Rio, ela vai ficar na cara que ou alguma das duas vence a Elimination Chamber ou vai rolar alguma traição entre elas. Olha, eu acho mais provável rolar uma traição na Charlexa do que na Rio, tá? Assim, eu acho que não faria o menor sentido fazer a Rhea se voltar contra a Io ou a Io se voltar contra a Rhea. Eu acho que sim, existe uma gigantesca probabilidade de que a Nia Jax Celeste Legend ganhe esse título de duplas no próximo. Vai ser no SmackDown a luta, né? Então eu acho que essa mudança de título tá mais do que cantada. Por quê? Exatamente porque eu acho que uma das duas vai vencer a Elimination Chamber. É isso. A vida é essa. Eu acho mais provável que seja a Rhea Ripley, ainda mais agora que a Charlotte não se classificou para a Elimination Chamber. Ela perdeu a luta, né? Quem se classificou foi a Kiana James. A gente já vai falar sobre a Kiana daqui a pouco. Então, eu acho que sem a Charlotte no caminho, é muito provável que ou a Rhea ou a Io ganhem a Elimination Chamber. E a minha aposta está na Rhea, tá? A minha aposta hoje está na Rhea com a Tiffany Stratton vindo por trás, assim, digamos assim, a Rhea é a minha favorita, mas a Tiffany Stratton é a minha segunda favorita e chegando próximo. Por quê?
porque a Tiffany está sendo reintroduzida nas storylines. Ela tem a história de que ela perdeu, mas ela estava lesionada, então ela pode reconquistar o caminho dela, a estrada dela, para ela reconquistar o título contra a Jade Cargill na WrestleMania. E ela é uma lutadora que casa a luta bem contra a Jade Cargill. Então, eu acho que pode acontecer isso, tá? Então, se eu tivesse que apostar hoje, Tiffany Stratton é uma das favoritas, mas a Rhea Ripley ainda é a minha favorita a vencer a Elimination Chamber. E se elas perderem os títulos de duplas na sexta, muito provavelmente a Rhea ganha no sábado. Fica entre Rhea e Tiffany Stratton. Agora, nós temos um comentário aqui interessantíssimo do Mad Max, tá? Que é um comentário que eu acho válido, que é uma reclamação que muita gente tem, mas eu quero fazer um contraponto com relação a isso. Ele diz o seguinte: o pessoal não cansa desses finais com desqualificação. Tá chato isso. A luta da Rhea e da Julia estava se desenvolvendo de forma interessante, mas tinha que ter uma bendita interferência. Frescura esse negócio de proteger lutador, cara. Vamos lá. Eu não acho que aqui foi um caso de proteger ninguém. Eu não acho que estavam protegendo a Julia e não acho que eles estavam protegendo a Rhea. Não acho que esse foi o caso dessa desclassificação. Eu entendo a sua frustração quando você tem uma luta muito boa que quando parece que vai engrenar, dá algum problema. Isso aconteceu na luta da Rhea contra a Lash Legends de Nia Jax, que terminou num duplo count-out. Esse foi um recurso que eles utilizaram algumas vezes no começo desse ano. E a desclassificação é um outro recurso que eles utilizam. Para quê? Para eles estenderem field. Nem sempre é para proteger o lutador. Às vezes é para proteger o lutador, mas nem sempre é para isso. Muitas das vezes é para estender a field, ou seja, para que a história ela tenha mais gás. Então você pega uma luta, você não dá um final para ela e lá na frente você vai trazer essa luta de volta. Eles fizeram isso, por exemplo, com Stephanie Vaqueri e Io Sky. Elas fizeram aquela luta no Raw pós-WrestleMania. A luta estava muito boa, mas não teve um final, porque a Julia e a Roxanne Perez atacaram elas. Depois elas fizeram a mesma luta lá no WrestlePalooza, né, meses depois, para disputar o título feminino que estava vago. Então, eles podem fazer isso aí para preservar a luta também. A Julia e a Rhea são duas lutadoras que vale a pena a gente preservar essa luta. Tá? Eu não acho que seja tão importante a gente queimar essa luta com um resultado definitivo num SmackDown perdido no meio do ano. Eu acho que isso é luta para pay-per-view. Então, vale a pena a gente guarda esse resultado, né? Faz com que tenha uma desclassificação para que a gente possa ter uma luta definitiva entre essas duas lá na frente, de repente, no pay-per-view. Tá? Eu acho que existem sim situações que desclassificações são utilizadas para preservar lutadores, a gente já sabe disso, isso acontece demais. Mas assim, se a gente for considerar a quantidade de lutas que a gente teve, né? A gente no show do SmackDown, a gente teve 7 lutas. Dessas 7 lutas, uma terminar por desclassificação, eu não vejo problema não. As outras 6 lutas tiveram um final normal. Se a gente tivesse na Attitude Era, cara, na Attitude Era eram geralmente, o show tinha 8 ou 9 lutas, todas essas lutas tinham de 3 a 5 minutos e muitas delas, não era só uma não, era 3, 4 lutas durante o show, terminavam com desclassificação, com count-out, não tinha final, entendeu? Porque eram mais storylines do que lutas em si. Então eu não vi um grande problema não, tá? Eu acho que a gente tá tendo alguns não finais nesse ano, mas não são tantos assim em comparação com a quantidade de lutas que a WWE tem apresentado, especialmente no SmackDown, que eles têm apresentado muito mais lutas, eles têm preenchido melhor as 3 horas de show do que no ano passado. No ano passado eles tinham muita storyline e tal, esse ano eles estão colocando muita luta, então tá sendo interessante a gente ter esse show com mais lutas. Depois da minha leve engasgada, vamos falar agora sobre a Julia, né? A gente tava falando sobre a Julia agora, sobre essa luta dela contra a Rhea Ripley, e aí a Celi, ela fala o seguinte: é impressionante o quanto a Julia não gera nenhuma reação com o público. Não sei se é o booking, se é a falta do inglês, se é a falta de carisma, mas ela não engrena na WWE. A Kiana, ao contrário, está crescendo demais. Nem vai à direita a Julia chama. Ontem, no meio da luta, o público gritou pelo nome da Kiana, e as duas são rios. Dá pra ver que a Julia é ótima no ringue, mas falta algo pra ela se conectar com o público, e eu não consigo só culpar o booking dela ou a falta de inglês. Bom, Celi, eu não sei o que poderia ser, porque a grande questão aqui é a Julia não foi feita para ser heel, tá? Essa é a minha opinião. A Julia, ela é uma face perfeita, tá?
Ela não é muito grande, então ela não tem força. Ela é uma lutadora que casa muito bem com a persona de underdog e ela tem um carisma natural, tá? Quando você junta isso, ela seria a face assim perfeita. Só que a WWE tornou ela heel muito mal e porcamente lá na NXT. Ela entrou como face, mas tornou heel muito rapidamente. E eu acho que foi um erro, tá? Eu acho que a Julia deveria ser face, tá? Pelo menos nesse momento. E aí a grande questão é: por que o público não reage à Julia? Existe uma série de combinações que, assim, se eu colocar no papel, pode ser que cada uma delas não faça sentido, mas o conjunto da obra faz, tá? Primeiro, a Julia, como ela é heel, mas luta como babyface, o público não sabe como reagir a ela, tá? Ela deveria ser aquela lutadora que deveria estar roubando o tempo inteiro. Nessa última luta ela até fez isso, metendo a mão na cara da Rhea, arranhando. Cara, ela devia estar fazendo muito isso. A Asuka é perfeita nesse papel. Ela vai lá, chuta na cara, ri, zomba, sacaneia a plateia. A Julia tinha que fazer isso. A Asuka tem essa arte perfeição. A Julia não tem. Então ela precisaria trabalhar melhor isso, né? Eu continuo achando que ela não é heel, que ela é face, mas como heel ela teria que trabalhar isso melhor. Segundo, a música de entrada dela, tem muita gente que gosta. Só que a música dela, ela não entra com uma pegada muito forte. Ela entra meio leve e aí depois tem a batida. Geralmente a música ela tem um efeito muito grande sobre a popularidade dos lutadores. Não precisa ir muito longe. Rhea Ripley, que muita gente critica, tem hoje uma das melhores músicas de entrada da WWE. Obafemi, que é um lutador que pouca gente conhece, tem uma música de entrada absurda que faz com que todo mundo crie uma aura sobre ele insana. Trick Williams, que tá chegando agora no main roster, tem uma música que impulsiona a galera a gritar o Whoop That Trick e comemorar e vibrar com ele, mesmo ele sendo heel, tá? Então, quando você tem uma música de entrada boa, isso ajuda o lutador. A música da Julia, o pedacinho inicial da música não é bom, depois melhora, tá? Mas eu acho que os dois principais motivos pelos quais o público não engaja com ela ela tá nerfada, tá? Ela tá nerfada. E esse é que é o problema, porque é o que eu te falei, ela é uma face perfeita. Mas ela tá nerfada. O público tava aplaudindo muito os drop kicks que ela dava da terceira corda, que ela pulava muito alto. O que ela fez nessa luta? Pulou da segunda corda. Esses são os tipos de coisas assim, minúsculas que às vezes a gente não percebe na variação do moveset de um lutador que faz com que a reação mude do público. Sempre que ela pula da terceira corda, que ela pula muito alto, o público reage. Entendeu? Porque o público fala: caraca, a mulher foi muito alto, meu irmão. Se ela manda os golpes que a gente sabe que ela é capaz de fazer, o público vai aplaudir. E a WWE não quer isso. Então ela vai, limita o moveset do lutador. Só que aí, pra ele compensar isso, ele tem que reagir, ele tem que roubar. E a Julia, na minha opinião, não consegue fazer isso. Então esse é um problema. Ela tá nerfada. E a segunda questão é definitivamente a falta do inglês, porque ela não. O inglês permite que a pessoa chegue no ringue e ela dialogue, ou então numa entrevista ela dialogue. E aí o Rio, ele vai lá e ele vai ofender o público, ele vai criticar o público, vai falar que ele é o melhor da história. Basta você ver como é que o público reage com uma Jade Cargill, com uma Becky Lynch. A Jade Cargill, ela pode não ser grandes coisas no microfone, mas ela faz as coisas certas, entendeu? O pouquinho que apresentam pra ela, ela faz certo. Então ela vai lá, dá uma ofendida no público, fala que não importa quem vai vir da Elimination Chamber, ela vai derrotar todo mundo. A Becky Lynch, ela vai lá, ela fala que o público não é digno de recebê-la, que ela é a melhor de todos os tempos, e não é só ela que diz isso, a Sport Illustrated fala isso, o Bleacher Report fala isso. Então, quando ela traz essas questões, ela antagoniza o público, e aí o público começa a vaiar. Falta isso na Julia. E eles tentaram colocar a Kiana James junto dela justamente para a Kiana James ser a porta-voz e fazer com que o público reagisse melhor a Julia. Só que tá saindo pela culatra. Tá? O tiro tá saindo pela culatra porque tá fazendo com que o público reaja a Kiana e não a Julia. Então eu acho que esse é um grande problema que a WWE tem nas mãos, porque ela tem um diamante nas mãos que é a Julia e não tá sabendo usar. Essa questão de fazer os lutadores estrangeiros falar nos seus próprios idiomas, em alguns casos, está ajudando, mas em outros não está. E eu acho que, principalmente no cenário dos japoneses e das japonesas, isso não tá bom. E o público não tá reagindo muito bem, exceto quando é uma pessoa assim absurdamente espalhafatosa como
como a Kairi Sane, tá? Então, essa é a minha opinião e eu acho que, assim, é uma questão, assim, meio complexa, não há uma resposta só sobre o assunto, mas eu acho que é por aí. Agora, o Paulo Vitor, ele chegou e falou sobre essa disputa do campeonato da WWE, ele tem um ponto interessante aqui. Tiozão, sendo o título da WWE disputado em um Fatal 4-Way ou em uma TLC, a luta da Elimination Chamber não perderia o seu sentido? Digo porque provavelmente o ganhador irá disputar esse título, tendo em vista Roman e Punk. Então classificar uma pessoa para uma luta em que outros irão entrar nela por fora, na minha visão, pode ser um contrassenso. Cara, é um contrassenso, mas é o único caminho que eu vejo para a WWE conseguir resolver essa montoeira de história que eles estão colocando o campeonato mundial no meio, tá? O campeonato da WWE no meio, né? O campeonato mundial do Raw. Porque eles estão colocando tanta gente se metendo, e o Drew tá se metendo com tanta gente, que eu não consigo ver um cenário em que esse campeonato não seja defendido numa luta de múltiplas pessoas. Não consigo, cara. Eu acho que seria simplório demais eles fazerem o Cody Rhodes vencer a Elimination Chamber e fazer uma luta 1x1 na WrestleMania. Eu acho que não vai ficar por aí. Entendeu? E aí, isso vai depender de como a luta vai acontecer, se o Drew vai interferir, entendeu? Porque, cara, já aconteceu várias vezes de uma pessoa entrar na Elimination Chamber e interferir na luta, tá? Isso praticamente todo ano acontece. Então, pro Drew entrar na Elimination Chamber, causar um salseiro e fazer com que um determinado lutador vença e que não seja óbvio, custa pouco. E aí, cara, todo mundo que ele ferrou vai ter um argumento para poder disputar o título, tá? Então, assim, eu acho que a WWE se colocou numa sinuca de bico sobre esse campeonato. É tanta gente envolvida nessa história que esse é o caminho mais plausível para eles resolverem tudo. Tirando isso, cara, só se eles estiverem planejando a longo prazo, que a gente sabe que eles não planejam. Eles não fazem planejamento de longo prazo, né? Você não vê lá na sala do criativo, tipo um quadro com todos os lutadores da companhia em prateleiras. Você não vê isso. E eles deveriam fazer. Eles deveriam pegar o que eu faço nos meus vídeos, que eu divido os lutadores por prateleira. Você vai lá, você coloca quem são os nossos lutadores main eventers, são esses aqui. Beleza, então com base nesses aqui, qual vai ser a jornada que eu vou criar para cada um deles para tentar chegar no campeão? Ah, vai ser essa aqui, essa aqui, essa aqui. Então como é que vai ser as field? Bom, a gente vai dar primeiro a field para esse cara aqui, depois que a gente resolver essa aqui, a gente vai dar para esse cara aqui, a gente vai fazer X lutas pelo campeonato com esse cara, esse aqui vai ser 3 lutas, esse aqui vai ser uma luta e uma revanche, esse aqui vai ser assim. Cara, se você faz um encadeamento assim, você faz em prateleiras, você dividindo todo mundo, você consegue fazer um planejamento de longo prazo, ó, perfeito. E aí, claro, se o público não reagir, é só você mudar as peças. Pô, cara, essa luta aqui não prestou. Então vamos fazer o seguinte: esse cara aqui já venceu definitivamente. Vamos tirar ele da jogada por um tempo. Vamos botar esse cara aqui. Vamos fazer esse cara aqui fazer field com aquele outro ali do main event, tal, não sei o quê. Você só vai ajustando. Só que a WWE parece que não sabe fazer a coisa desse jeito, entendeu? Para aí os caras têm que me contratar pro criativo, porque não é possível, eles têm que organizar aquela coisa, entendeu? Então eu acho que tá uma confusão tão grande nesse cenário do campeonato da WWE que é a única solução que eu vejo. Não é a primeira vez que isso aconteceu. Já tiveram várias situações em que o vencedor do Royal Rumble não fez luta 1x1 contra o vencedor contra o campeão da WWE. Um exemplo foi em 2000, né, em que o vencedor do Royal Rumble foi o The Rock, mas ele não lutou 1x1 contra o Triple H, meteram o Mick Foley e o Big Show na história. Cara, já tiveram outras lutas que tiveram triple threat, várias triple threats na história da WWE, em que o vencedor ou da Elimination Chamber ou do Royal Rumble fez uma luta de triple threat na WrestleMania pelo título. Aí eu lembro do WrestleMania de 2004, WrestleMania 20, que teve lá o Inominável lutando contra o Shawn Michaels e o campeão Triple H. Então, quando você considera tudo isso, eu acho que assim, existe uma jurisprudência no passado, né, um histórico, uma lore que permite que um vencedor de uma luta como a Elimination Chamber ou Royal Rumble não faça uma luta 1x1 na WrestleMania. E do jeito que tá uma bagunça esse cenário do SmackDown, eu acho que é a única solução e a única saída que eles têm, tá bom? Eu entendo o seu ponto de vista, eu entendo tirar um pouquinho do brilho da Elimination Chamber, mas fazer o quê, né? A Elimination Chamber já serviu para disputar título, então não tem muito o que fazer.
Agora, o Ilya Dragunov, ele vai trazer um comentário sobre o Sami Zayn e aquele pedido de desculpas infame, né, que eu particularmente não gostei. Mas ele diz que gostou. Ele diz o seguinte: sinceramente, eu gostei do Sami ter pedido desculpas. Ele estava totalmente certo em cobrar o Corey. Mas acontece que o Sami é um face underdog nato, tanto quanto era o Daniel Bryan. Desde o ano passado, quando ele negou aquela proposta do Rollins, eu acredito que o Sami merece ser campeão, seguindo o caminho certo para compensar esses 10 anos. Cara, eu vou te falar, merecer, merece? Merece. Mas será que a gente quer isso? Será que a gente quer um Sami Zayn, mocinho, baunilha, um Sami Zayn da moralidade, que tá ali pra fazer sempre a coisa certa e ele vai vencer fazendo a coisa certa? Será que a gente não podia ter um Sami Zayn com mais camadas de personalidade, aonde ele fica conflitando com o fato de que todo mundo dá um jeito de passar a perna nele e de passar na frente dele e no final das contas ficar todo mundo de boa como se nada tivesse acontecido, que é o caso do Cody Rhodes, entendeu? Assim, eu não gosto desse tipo de visão simplória do mundo na luta livre. Eu acho que fazer o Sami começar a agir pensando em si mesmo, né, fazendo com que ele gradativamente tome algumas atitudes questionáveis, como o Corey tomou na luta classificatória da Elimination Chamber, eu acho que isso faria bem pro personagem do Sami. Trazer uma complexidade para ele, fazer com que ele lute contra os próprios sentimentos e as próprias frustrações para que ele chegue até ao final da jornada. E aí, se o final da jornada vai ser ele ganhando como mocinho, se vai ser ele ganhando como vilão, é outra coisa. Mas eu acho que essa situação mais complexa da personalidade dele, mais realista, um conflito que todo mundo tem na sua vida, né? Quem nunca ficou assim, poxa vida, eu sou mal visto no trabalho, assim, outras pessoas, pô, eu vou lá, eu ralo o dia inteiro, eu faço tudo de bom e do melhor, e aí vem aquele esdrúxulo daquele cara que não trabalha, e só é amiguinho do chefe, e ele vai lá e ele consegue ser promovido e eu continuo na minha posição. Quem nunca ficou pensando assim, pô, será que eu vou lá, eu falo, será que eu não puxo o tapete dele, não sei o quê? São essas questões que tornam a luta livre um pouco mais realista, um pouco mais humana, entendeu? Esse negócio de bem contra o mal, luz contra trevas, muito certinho, eu acho que não cabe mais na WWE. Então, eu gostaria de ver o Sami mais complexo, mais, sabe, quase como se o Karrion Kross tivesse realmente entrado na cabeça dele. Eu gostaria muito de ver o Sami Zayn com esses conflitos até o momento que ele tivesse que tomar uma decisão. E aí a WWE tornar essa jornada do Sami mais complexa e aí a gente ter o final, o pagamento lá quando chegasse no título. Quando ele vencesse o título, a gente veria se ele ganharia como face ou se ele ganharia como heel e aí seguiria a jornada dele. Eu acho que seria muito legal se a gente pudesse ver isso. Agora, o Fabi, ele diz o seguinte sobre o Drew McIntyre, e é polêmico, tá? Sobre o Drew McIntyre e seu reinado, acho que tem sido um ótimo reinado, com o Drew fugindo e sendo covarde, mas ao mesmo tempo ele bate de frente com os oponentes e demonstra nas promos o porquê merecia ser campeão. Então, é muito engraçado o seu comentário, Fábio, porque tem gente que pensa o contrário, tá? Teve até um outro comentário nesse vídeo de uma pessoa criticando o reinado do Drew, falando que ele só instiga os outros e fica batendo depois das lutas. E aí eu fui parar pra pensar, mas peraí, será que é justo a gente criticar o reinado do Drew McIntyre? Vamos pensar no seguinte, ele ganhou o título no dia 9 de janeiro. Geralmente o campeão mundial não é um cara que fica disputando o título toda semana. Isso aí é coisa do CM Punk lá no Raw, tá? Geralmente o campeão mundial, ele constrói uma feud para disputar o título no pay-per-view, certo? Geralmente é essa a história. O que a gente gosta de ver é o campeão mundial ou o campeão da WWE defendendo o seu título. Assim, pessoalmente eu adoraria que fosse todo o pay-per-view. Mas como são poucos pay-per-views, são muitos pay-per-views, mas poucas lutas, nem sempre você consegue ter o campeão mundial disputando o título em todo o pay-per-view.
Porém, o Drew McIntyre ganhou o título no dia 9 de janeiro, defendeu o título contra o Sami Zayn no Royal Rumble e vai defender o título de novo agora contra o vencedor da Elimination Chamber, vai defender o título na WrestleMania. E aí, quando a gente vê essa situação, e assim, eu não duvido nada que ele vá defender esse título daqui a pouco, antes da WrestleMania, contra um Jacob Fatu da vida, tá? Porque já foi falado que o Drew e o Jacob vão se encarar aí no futuro. Eu acho que tá muito cedo pro pessoal criticar o title reign do Drew. Sinceramente, o cara ganhou no dia 9, já defendeu o título no primeiro pay-per-view. Nesse pay-per-view ele não vai defender, mas ele vai defender lá na frente. Nesse pay-per-view ele não vai defender porque o Punk vai defender contra o Finn Balor. Entendeu? Então ele vai defender no próximo. O próximo é a WrestleMania. Pode ser que ele defenda num show semanal. Mas assim, cara, campeão mundial não é pra ficar defendendo o título toda semana. E o Drew, ele volta e meia, ele tá ali ciscando e batendo nos adversários nesse momento. Por quê? Porque eles estão num período de torneio. E o grande problema de torneios é que não faz sentido o campeão lutar em período de torneio. Ele vai esperar alguém vencer o torneio para poder começar a feud com ele. Por isso que no ano passado a gente teve aquele períodozinho ali, teve um períodozinho ali entre o Backlash e o Night of Champions que foi muito complicado, porque você teve um torneio classificatório para o Money in the Bank, e aí quando terminou o Money in the Bank, teve um torneio, teve o King and Queen of the Ring, então foram 2 torneios seguidos, e isso acabou fazendo com que os campeões mal lutassem, eles não estavam, eles não defendiam o título, eles só ficavam esperando os seus próximos adversários, isso foi muito ruim. Tá? Então a gente vai ter que aguardar agora que vai encerrar a Elimination Chamber, eles vão começar a estrada para a WrestleMania, a gente tem que ver se o Drew vai ser envolvido em lutas, eu acredito que vai, e aí a gente vai ver ele mais em ação. Eu só acho que tá muito cedo pra gente criticar o reinado do Drew, alegando que o reinado dele não é um reinado que tem muita ação. Eu acho particularmente que o reinado do Drew, ele ainda vai ter muita coisa para ser construída, mas pelo menos ele tá aparecendo nos shows, cara. Na época do Roman Reigns, ele nem nos shows ele aparecia, né? Mas ele tá sempre lá. Agora o Diego, ele vai fazer um comentário interessante, né, sobre as lutadoras coadjuvantes da WWE. Né? E ele vai dizer o seguinte: esse foi o SmackDown dos coadjuvantes. Kiana James e Alba Fire se mostraram bem. Agora, a Michin e a Bifab já eram para ter ido pro RH. Vão continuar sendo comida para a Jade forçada. Observação: o Oba lutou contra o Joaquin Wilde no main event. Tá, o Oba lutou contra o Joaquin Wilde no main event da semana passada. Nessa semana, ele lutou contra o Kit Wilson, né? Então, gente, aliás, não, ele lutou contra o Joaquin Wilde no main event dessa semana, né? Porque, na verdade, o Oba Femi, ele gravou esse main event na semana passada, na sexta-feira. Né? Ele não lutou no show da sexta-feira, no SmackDown, mas ele gravou a luta no main event daquela sexta-feira. E aí foi pro ar na quinta-feira dessa semana, né? Então por isso que ficou aquela coisa estranha. O Oba lutou contra o Joaquin Wilde na quinta e aí lutou contra o Kit Wilson na sexta. Com relação a Kiana James, a gente já falou, mas eu vou insistir. A Kiana James, ela cresceu muito depois que ela voltou da lesão. Ela teve a primeira e a segunda luta dela, foi muito estranha, ela estava muito insegura ainda, mas depois ela começou a crescer, começou a evoluir muito, e a gente tá vendo isso desde o Royal Rumble. Ela só tá fazendo lutão, e a WWE claramente tá apostando nela, porque tá botando ela no ringue o tempo inteiro. A Alba Fire, foi surpreendente a WWE dar 10 minutos para ela. As últimas lutas que ela tava fazendo luta de 5 minutos, de 3 minutos para sofrer squash. Tá? Ela geralmente sofria o squash antes de alguém enfrentar a Chelsea Green. E aqui no caso, deram 10 minutos para ela. Ela lutou contra a ex-campeã da WWE, Tiffany Stratton, e foi uma boa luta. Então a minha esperança é que eles resolvam também investir na Alba, porque ela é uma excelente lutadora. Quem lembra da NXT UK, dela lutando como Kaylee Ray, vai saber disso. Agora, cara, Michin e Bifab, eu tenho que concordar contigo. Na minha opinião, as duas não tem lugar na WWE hoje. Sinceramente, o pessoal tava até comentando, teve uma outra pessoa que falou, poxa, mas a Michin, ela lutou muito bem, acho que na TNA. Né? Ok, ela lutou bem na TNA, mas assim, se você for comparar o tamanho das lutadoras da TNA com o tamanho das lutadoras na WWE, a Michin tem uma diferença de tamanho enorme. Então, para ela poder compensar isso, ela teria que ser excepcional no ringue.
coisa que ela não é. Ela é boa, mas ela não é excepcional. Então fica aquela coisa assim, né? Por que ela tá fazendo field com a Jade Cargill? Não faz sentido, a diferença de tamanho é muito grande. A Bifab eu nem vou falar muito, porque a Bifab ela não tem qualidade no ringue, entendeu? Não tem. Então, pra mim, Bifab e Mitin, no mínimo, assim, no máximo, na verdade, no máximo, tinham que estar na NXT pra poder ajudar os talentos que estão lá, porque, cara, não dá, cara. E foi o que eu falei, as duas fazendo field com a Jade Cargill, até vai, eu até entendo, mas o título não podia estar envolvido. A Jade Cargill, por exemplo, não podia ser campeã. Ela devia estar lá no lower card estraçalhando pessoas do lower card, assim como estão fazendo com a Bafemi. Se eles estivessem fazendo com a Jade Cargill o que eles estão fazendo com a Bafemi e usando a Mitin e Bifab de alimento para ela, enquanto ela cresce gradativamente no card, perfeito. Aí eu aceitaria de boa. Mas fazendo field com essas duas pelo campeonato da WWE, não, desculpa, não rola para mim. Agora, o Debate Wrestling, ele vai fazer um comentário sobre a encarada da Charlotte e da Jade, tá? Existe um debate da galera aí se foi a Vera ou não. Ele vai dizer o seguinte: aquela encarada da Charlotte com a Jade pareceu real. Primeiro que a Charlotte tem um histórico de momentos reais com lutadoras, Becky Lynch, Nia Jax, Tiffany Stratton. E ficou parecendo que era pra Charlotte ficar encarando a Jade por mais tempo, mas ela só ignorou a Jade e foi pra frente. Aí sim a Jade foi revoltada atrás dela. Dá até pra ouvir a Charlotte falando baixo pra Jade sair da frente dela. Se foi tudo kayfabe, atuaram bem, porque ficou um climão, hein? Foi kayfabe, cara, foi kayfabe. Eu acho o seguinte, até pode ser que a Charlotte tenha dado uma forçada de barra ali, tenha quebrado um pouquinho o script. Mas eu acho que a Jade ela só foi inteligente e percebeu percebeu o que a Charlotte estava fazendo e reagiu. Entendeu? Eu acho que a Jade ela chegou perto da Charlotte, isso aí foi muito nítido, assim, ela ficou a 2 dedos da Charlotte, né? Ela ficou muito perto da Charlotte, mas eu acho que ali, claramente, as duas sabiam que elas estavam construindo uma história e que essa intensidade seria importante. Eu acho que já ficou muito claro com o Unreal e com entrevistas que a Charlotte ela faz isso para tirar um pouco de realismo da coisa. E se a outra lutadora for esperta, ela vai saber reagir a isso. A Tiffany não soube reagir a isso no ano passado. A Jade Cargill parece que conseguiu. Vamos ver se é isso ou se a gente vai ouvir alguma história de Charlotte e Jade saíram do script, saíram no braço nos bastidores. Acho que não. Eu acho que atuaram muito bem e talvez ali a Charlotte deu uma virada de cara assim e a Jade soube explorar a situação. Agora o Júnior Santos ele chega e faz um comentário sobre a divisão de duplas do SmackDown. É um comentário engraçadinho, mas não é o comentário engraçadinho que vai fechar o nosso vídeo, não. Ele vai dizer o seguinte: pelo amor de Deus, a WWE precisa dar um jeito nessa divisão de duplas masculinas do SmackDown urgentemente. Ninguém aguenta mais a turma da Mônica da Deep Web com aquela lâmpada velha podre da família Buscapé. Cadê o resto das duplas? Só aparece nos bastidores fazendo tudo menos nada. Meu irmão, você denunciou sua idade, porque falar de família Buscapé, olha, não é nem da minha época, tá? Eu acho que eu cheguei a ver Família Buscapé porque quando começou a TV a cabo aqui no Brasil comercial, em 95, os canais de televisão a cabo no Brasil não tinham muita programação recente, então eles compravam programação muito antiga. Eu me lembro de ver A Feiticeira, Ginny é um Gênio na TV a cabo, aqui no Brasil em 95, sendo que eram programas da década de 60. E eu acho que teve um canal que comprou Família Buscapé, então eu me lembro de ter visto alguns episódios disso. Mas, meu irmão, você mandar Família Buscapé aqui é sacanagem. Mas eu tô contigo, cara. Eu acho que a divisão de duplas masculina do SmackDown tem que voltar, meu irmão. Tem que acabar essa história dos MFTs com o White Six pra ontem. E eles, cara, tirar esses dois grupos do cenário de duplas e botar lá o Fraction de novo, arranjar alguém pra fazer dupla com Johnny Gargano, sei lá, cara, inventa alguma coisa, meu irmão, bota alguém ali, né? De repente mete Cardona com Apollo Crews, joga os dois juntos numa dupla aleatória, sei lá. Faz alguma coisa com essa divisão, porque do jeito que tá, não dá, meu irmão, tá difícil. Agora temos 2 comentários interessantes sobre o Obafemi, tá? E aí é polêmica, tá? É polêmica.
e a gente vai falar um pouquinho sobre isso. O Valete Manny fala o seguinte: tiozão, adoro o Oba sendo construído como um monstro imparável e invencível, mas por que não dar uma luta pra ele que não seja um squash? Ele sabe lutar, ele aguenta lutas por um tempo longo, como já mostrou várias vezes no NXT. Parece que estão dando o mesmo tratamento Goldberg e Jade Cargill pra ele, como se ele tivesse a mesma falta de habilidade no ringue dos dois. Tenho medo do público do main roster acabar não se conectando com ele por causa disso. E o Heitor fala: tiozão, entre ser campeão da NXT e fazer feud com a diva Kit Wilson, era melhor o Oba não ter subido. Bom, vamos lá. De baixo pra cima, Heitor, essa feud acabou. Tá? O Oba Femi foi lá, destruiu o Kit Wilson e acabou. Acabou. E a gente sabe que acabou porque nos bastidores o The Miz tentou angariar o Oba Femi para servir ali de mentor para ele, e o Oba falou que ia pedir uma luta para o Nick Aldis para enfrentar o The Miz. Tá? Então, Oba Femi e The Miz vai ser semana que vem. O que eles estão fazendo aqui eles estão utilizando o mapa da mina de lutadores monstros quando estreiam na WWE. A WWE sempre age da mesma forma com esse tipo de lutador. Eles pegam lower carders, alimentam para esses caras, os monstros destroem esses lower carders e depois eles gradativamente vão subindo no roster. Eles fizeram a mesma coisa com o Ryback. O Ryback ele só pegava lutador local. Ele começou pegando um lutador local, ele estraçalhava com esse cara e aí começou a falar assim: Feed me too. E aí chegava no show seguinte, apresentavam 2 lutadores para ele, ele estraçalhava esses 2 lutadores, chegava no show seguinte, Feed me 3. Aí deram 3 lutadores pro Ryback enfrentar, o Ryback estraçalhou os 3, e aí ele começou a falar Feed me more. Foi daí que veio o Feed me more, tá? Veio dessa história de ele ficava pedindo mais lutadores para ele enfrentar. Tiveram outros casos de lutadores monstruosos que derrotaram talentos locais. Braun Strowman também foi esse caso, foi gradativamente construído dessa forma. O melhor exemplo foi o Brock Lesnar. O Brock Lesnar, ele reza a lenda que ele pediu para os primeiros oponentes dele serem o Spike Dudley e o Funaki, porque eles eram leves e assim ele conseguia jogar eles com maior facilidade, mostrando grande amplitude nos seus golpes de força. E o que fez com que o público rapidamente curtisse ele. Eu acho que eles estão fazendo a mesma coisa com o Oba Femi. Eles estão fazendo com que o Oba Femi estraçalhe talentos que são talentos que não vão sofrer se apanharem em 3 minutos, em 2 minutos. Estão fazendo ele estraçalhar esses caras, jogar esses caras para tudo que é lado, e assim ele ganhar imponência do público. E o que chama mais atenção é que ele conseguiu fazer isso na primeira vez nele no main roster contra os War Raiders, né, que são 2 caras pesadíssimos, e ele conseguiu fazer isso. Depois ele começou a pegar lutadores leves, né, começou aí com o Joaquin Wilde no main event, agora o Kit Wilson, e a próxima luta dele vai ser contra o The Miz. Eu acho que a coisa mais importante a gente saber aqui é se ele realmente vai ficar no SmackDown ou se ele vai lutar agora no Monday Night Raw, se ele vai aparecer de surpresa e vai lutar no Raw e vai continuar como um agente livre, aparecendo nos 2 shows. Se isso acontecer, cara, não tem problema nenhum, porque é um indicativo do quanto que a WWE gosta do cara, de fazer ele aparecer nos 2 shows. Mas eu tenho sim, eu acho que eles vão ter que começar a criar rivalidades para ele, assim como fizeram com o Brock Lesnar, que criaram uma rivalidade com o Hardcore Holly. Né? O Hardcore Holly também era leve, mas ele conseguiu segurar as pontas um pouquinho com o Brock até que o Brock estraçalhou ele. É esse o tratamento que estão dando, mas não é por falta de talento. Eles estão dando esse tratamento porque ele é um monstro e aí eles estão querendo realmente empurrar ele como um grande monstro aí da luta livre. E por fim, nós temos o comentário engraçadinho da semana, que não podia ser outro a não ser o que o Rafael falou. O SmackDown valeu pela revelação que o Oba é feminista. Ai, meu Deus, o Kit Wilson mandou essa lá na disputa de promos, com o Oba Femi, ele falou: eu sei que eu sou feminista e você é feminista, tal, então eu sei que você vai me entender e tudo mais. WWE sendo WWE, Kit Wilson sendo Kit Wilson no seu brilhantismo. Bom, galera, esses foram os meus comentários sobre o último SmackDown. Eu quero saber as suas réplicas, coloquem aqui embaixo, eu tenho certeza que vocês vão ter aí comentários sobre o que eu falei.
Muito obrigado pela sua audiência. Não deixem de fazer tudo aquilo que a gente pede para ajudar no nosso canal. Deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações dos nossos próximos vídeos. Deixe seu hype e, acima de tudo, assista e maratone os nossos vídeos, porque tempo de visualização é o que faz o YouTube divulgar a gente. Vou colocar algumas opções aqui na tela para vocês. Desde já, eu conto com a sua audiência. A gente se vê do outro lado. Um grande abraço. Até a próxima.